Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Café com Cora. E essa semana será diferente. Será uma live cada dia com um tema. E hoje nós vamos começar falando sobre o medo. Bom dia! Seja muito bem-vinda, maravilhosa. Bom dia! Hoje nós vamos falar como vencer o medo que paralisa a sua vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, todos os dias essa semana nós vamos ter uma live com um tema muito especial. Tá bom? Bom dia, Dona Mara, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos na nossa live Café com Cura. E hoje muito especial, falando sobre o medo, né? Quantas vezes, escreva aqui pra mim, você já deixou de fazer algo, tomar uma decisão, viver algo legal, diferente por conta do medo? Quantas vezes, né? Eu já tive isso várias vezes na minha vida. Várias vezes eu fui vencida pelo medo. Várias vezes. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o medo, esse sentimento que ele paralisa, né? E muitas vezes a gente deixa de viver algo incrível por conta do medo, né? Então, bom dia, uma semana extraordinária a todos nós. Serão 6 temas nessa semana. Vamos falar sobre várias coisas, ansiedade, fé, traição. Nós vamos falar... Nossa, gente, vai ser muito lindo, hein? Se prepara que essa semana vai ser... Cada dia foi uma mensagem preparada já com muito amor e com muito carinho. E eu peço que vocês me ajudem convidando mais pessoas para estar na live também. O Instagram ele tem disso, ele vai levando um tempinho, né, para comunicar às pessoas que a live está acontecendo. Mas por que eu vou começar falando do medo essa semana? Porque o medo, ele é um dos maiores causadores de morte dos sonhos. Porque muitas vezes você vai deixando... Deixa eu abaixar esse louvor aqui. Esse louvor fala, eu não sou mais escravo do medo. Né? O medo, ele vai te impedindo de realizar os seus sonhos. O medo vai te impedindo de viver dias mais alegres. Né? O medo, ele te tira a tua coragem. Ele tira a tua liberdade, a tua tomada de decisão. Né? Então, nada melhor iniciar essa semana trazendo essa mensagem para que hoje você saia dessa live vencendo o medo. Vencendo o medo de ser você, vencendo o medo de se posicionar, vencendo o medo, né, de expor os seus sentimentos, daquilo de verdade que você tem aí dentro de você, né, no seu coração. E que muitas vezes você vai o quê, né? Deixando o medo entulhar tanta coisa dentro de você e você não consegue agir, né? Você só reage às situações que te acontecem, né? Então, lá em 2 Timóteo, a Bíblia nos fala assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou outras linguagens da Bíblia, ela diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em outras línguas ele está escrito, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Né? Deus ele não nos deu espírito de medo, tanto que ele nos fala 365 vezes na Bíblia, não temas. Não temas porque eu estou contigo. Então, o medo ele é uma emoção, né? Ele é uma emoção, mas quando nós deixamos que essa emoção se transforme em um sentimento, aí mora o perigo, porque daí ele passa a fazer parte de você todos os dias. O medo, ele nos protege. Muitas vezes ele nos protege. Esse medo é importante porque todos nós vamos ter. Todos os seres viventes da Terra têm medo, né? Então, se a gente vê um cachorrinho, tem hora que ele faz aquela reaçãozinha do medo, né? Ele tem medo. Todos os seres humanos, eles têm essa emoção do medo, porque o medo, ele traz o quê? Essa sensação de proteção, né? Mas, quando nós permitimos que esse medo
se transforme num sentimento. Eu sinto medo o tempo inteiro. Eu sinto medo por tudo. Eu sinto medo até de dizer do que eu gosto. Eu sinto medo de me posicionar. Esse medo, ele é o medo que vai te paralisar. Então, ele é o medo que vai fazer com que você não realize os seus sonhos. Ele é o medo que vai fazer com que você não viva dias mais felizes, mais alegres com a sua família, né? Então, o medo, ele não vem de Deus. Porque o que Deus nos deu, ele fala que eu não nos deu o espírito de medo e nem de covardia. Deus nos deu o espírito de poder. Deus nos deu o espírito de força. Deus nos deu o espírito de equilíbrio. Nós precisamos entender isso, né? Então, o que é esse medo paralisante, né? Esse medo que ele fica ali, que você não sai do lugar. Então, eu sempre digo que o medo, ele é a voz do inimigo tentando calar o poder que Deus te deu. Então, todas as vezes que você se permite viver medo, você está dando poder às forças negativas, contrárias, tirando totalmente aquilo que Deus te deu, que é o poder de você vencer, de você sonhar, de você realizar. Quantas de vocês aqui já foi paralisada pelo medo? Quantas de vocês aqui já se sentiram, né, com tanto medo que desistiram de fazer algo porque o medo venceu a sua coragem? E o medo, ele sempre vai estar ali. Mas como que é a coragem? Então só é corajoso quem não sente medo? Não. A coragem é você agir apesar do medo. A coragem é você decidir apesar do medo. Então, a coragem, ela não vai chegar só quando não tiver mais medo. A coragem vai chegar mesmo que o medo esteja, você vai ter coragem de agir. Então, o medo, ele é natural, né? Como eu já falei. O medo que paralisa, ele é espiritual. Porque você passa a permitir que forças negativas dominem e tome conta da sua mente, das suas ações. E como que eu venço esse medo? Fortalecendo a minha fé. Eu não consigo me tornar uma pessoa corajosa se eu não sou uma pessoa que alimento a minha fé. Porque a coragem vem do alto. Porque a força vem do alto. Porque o poder vem do alto, né? Então, quando você se vê cheio de medo, cheio de pensamentos negativos, você não está permitindo que as forças celestiais, que Deus, que os anjos e arcanjos, né, estejam ali o tempo inteiro com você, porque você está o quê? O tempo inteiro dizendo, eu tenho medo e o medo está me vencendo. Eu não tenho força para orar, eu não tenho força para louvar, eu não tenho força para trazer uma palavra de bênção. O tempo inteiro é uma palavra negativa, um sentimento negativo, um pensamento negativo. E eu estou fechando a porta para tudo aquilo que Deus já deu para mim. Então, para mim vencer o medo, eu preciso fortalecer a minha fé. Para mim vencer o medo, eu preciso me edificar na palavra e não existe outra forma, né? Então, é uma prisão invisível que impede, né, o quê? Você de se movimentar. Você de se movimentar em direção ao sonho que Deus tem na sua vida. O medo cresce quando você alimenta ele, né? Com o quê? Com pensamentos negativos, com palavras de derrota, com foco na dor. Então, quando você vai alimentando tudo isso, você vai enfraquecendo a sua fé. E a fé sem obras, ela é morta. Então, quer dizer que eu tenho que trabalhar na igreja? Não, não é sobre isso. A fé sem obras, ela é morta quando você não exercita a sua fé. É quando você não fortalece ela, você não edifica ela, você não age, você não usa a força e o poder que Deus te deu para edificar e transformar outras vidas. Você fica ali naquele lugar só vendo a dor, só vendo o medo, só vendo a derrota. E aí você às vezes não entende, né? Meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Tudo que acontece na nossa vida, tudo, gente, não adianta vir dizer para mim assim, não, gente, eu não concordo com esse pensamento. Tudo que está na sua vida hoje, você criou de alguma forma.
tudo. Tem situações na minha vida que eu olho hoje e digo, mas como que está acontecendo? E aí eu vou me lembrar. E quando eu fico me lembrando, eu digo, mas lá atrás eu tive medo disso. Lá atrás eu fiquei preocupada com isso. Então, a Bíblia diz que aquilo que eu temer me sobrevém. Aquilo que eu tenho medo, eu vou atrair. Então, por isso a importância de você fortalecer a sua fé, de você buscar essa força em Deus, porque Deus ele não te deu o espírito de covardia. Ele te deu o espírito de poder. Ele não te deu o espírito de derrota. Ele te deu o espírito de vitória, de vencedor. Só que quando você não fortalece, não acessa o divino, o sagrado, você acaba muitas vezes se anulando, se sabotando e se impedindo de viver o extraordinário. Então, quantas de vocês aqui, estão vivendo isso hoje? Quem sabe? Quem sabe essa mensagem hoje, ela vai te encorajar a sair desse lugar do medo, a sair desse lugar, sabe, de desespero. Eu não sei o que eu faço, eu tô com medo. Então, nós temos o medo de falar em público. Esse é um dos medos que mais paralisa as pessoas. O medo da morte. Tem pessoas que criam até síndrome do pânico, do medo excessivo que tem de morrer. O medo de fracassar. O medo de fazer as coisas e não dar certo, e fracassar e ser julgada, O medo da traição. Aí a pessoa tem medo de ser traída o tempo inteiro e a pessoa vai atrair pessoas para perto dela que vão ter essas atitudes, seja num relacionamento, seja na família, seja no ambiente de trabalho, a pessoa vai atrair situações de traição para sua vida. O medo da doença. Nossa, eu tenho medo de ficar doente. Meu Deus, Deus me livre de ficar doente. A pessoa passa a vibrar nesse medo e é claro que você vai atrair, porque tudo que sai de você volta para você. Então não adianta você dizer assim, eu tenho coragem, mas aqui dentro o medo está te dominando. Então tudo que eu vibrar, a vida vai me devolver. Então eu tenho que me conectar com esse poder, com essa força que Deus já me deu, Então o medo constrói prisões. O medo, ele constrói grandes celas dentro de você, Mas o que? A palavra, a coragem, ela vai construir pontes. A palavra que você declara sobre a sua vida, ela vai construir pontes. A palavra que você declara sobre essa situação que você está enfrentando hoje, ela vai construir pontes. Agora, todas as vezes que você alimentar, potencializar, fortalecer esse medo, ele vai criando prisões. Prisões mentais. E a maior prisão que pode existir na vida de um homem, de uma mulher, é a sua mente. A sua mente te coloca no lugar da derrota e a sua mente te coloca no lugar da vitória. A sua mente te coloca no lugar de só ver perda e desespero. A sua mente te coloca no lugar de gratidão, de celebração, de prosperidade, de abundância. Então, o medo, ele vai sempre construir prisões. Mas a palavra de poder, a palavra de coragem, a palavra de força, ela vai sempre construir pontes para que você acesse, essa vida, essa promessa, esses sonhos que você tem dentro do seu coração. Bom dia, Fabi Russo maravilhosa. Então você é mais poderosa do que você, Posso imaginar, você é muito mais forte, poderosa do que esse medo que tá aí, te assustando, te paralisando o tempo inteiro. Ele só está porque você tá dando poder a ele. Ele só continua aí atormentando a tua mente porque você está alimentando ele todos os dias. É como se ele fosse o Tamagotchi. Vocês lembram o Tamagotchi? Que ficava todo mundo lá alimentando o Tamagotchi? Então, ele era o quê? Um bichinho virtual, não é verdade? É como se a sua mente fosse o seu Tamagotchi, o seu bichinho virtual. Você está alimentando ele todo o tempo.
Com o medo ou com a sua coragem? Então, se você continuar alimentando a sua mente com medo, sentimento de incapacidade, de fracasso, desculpa, de derrota, você vai fazer ele se tornar maior do que você. E aí não é maior aqui fora, é maior aqui dentro. Porque a sua mente, ela vai ter e ela tem o poder de te fazer com que você veja além e avance, ou que ela só te faça ver prisões, derrotas, fracasso e você fique ali naquele lugar parado. Então, eu não sou movida pelo medo. Você tem que falar isso pra você. Eu não sou movida pelo medo. Eu sou movida pelo amor, pela força, pelo poder e pelo equilíbrio. Gente, eu atendo tantas pessoas que quando acaba a sessão, elas falam pra mim: Gi, eu tinha tanto medo e parece que agora esse medo se tornou tão pequenininho, quase que invisível. Então, e por que eu fiquei tanto tempo com ele? Porque você passou a ter consciência de quem você é, consciência da sua coragem, consciência da força que você tem. Até então, você estava sendo conduzida pelo inconsciente. Tudo aquilo que doeu, tudo aquilo que perdeu, tudo aquilo que sofreu, tudo aquilo que traumatizou. E quando eu sou movida pelo inconsciente, e se eu não despertar, eu vou passar a acreditar que aquilo ali é certo para minha vida. Que aquilo ali, meu Deus, é só isso que eu tenho para mim. Eu não tenho esperança. Se você tiver 99% de desafio e 1% de chance, você tem que se apegar a esse 1% de chance. É só 1% que você precisa para você fortalecer a sua fé e continuar. Só que às vezes você fica esperando ter coragem, e não é uma espera ter coragem. É uma escolha, é uma decisão, é um posicionamento. Se você ficar esperando o momento certo, eu quero te dizer assim, ó, você não vai sair do lugar. Você vai continuar aí. Porque o medo constante faz com que a pessoa fique entre passado e futuro, e não viva o momento presente. Por isso, quando as pessoas vão tratar a ansiedade ou a depressão, nós trabalhamos o poder do agora. Nós trabalhamos o poder da presença, do presente. Porque a pessoa que fica passado e futuro, ela gera depressão e ansiedade. E junto com isso ela vai trazendo outras coisas. Ela vai criando pânico, ela vai criando medo excessivo, e aí isso vai fazendo o quê? Aprisionando ela. Então, quando nós estamos em processo de atendimento terapêutico, né, de psicanálise, a gente traz a pessoa para o momento presente, para o agora. Trabalhamos as causas desse sentimento que ela está sentindo, desses sintomas, porque quando a pessoa tem aquele medo excessivo, existe uma causa. Lá na infância, ela teve situações que fizeram com que ela alimentasse e criasse esse sentimento, esse medo. E aí isso pode ter acontecido lá atrás, quando ela só tinha apenas 5 anos de idade. Ela hoje está com seus 40 anos. Essa mente, ela vai conduzir ela para aquela sensação, para aquele sentimento, para aquilo que ela sentiu lá quando ela tinha 5 anos de idade. Só muda os atores, as figuras, mas o medo, a sensação, ela continua ali. Então, dentro dos atendimentos terapêuticos, nós conduzimos a pessoa aí aquele lugar aonde ela sentiu a dor. Mas eu não sei da vida da pessoa, mas eu digo para ela: vamos até onde você sentiu primeiro essa sensação. E a mente dela vai vasculhando e vai levando ela até lá. Então, o que você sente hoje, ele é resultado de traumas e dores que você já viveu lá atrás. Só que enquanto você não olha para isso, enquanto você não busca cuidar da sua saúde mental, enquanto você não busca fortalecer a sua fé, você vai viver isso constantemente e vai acreditar que isso é destino, que isso é de agora, e isso não é de agora.
né? Então, onde você está hoje? Você está vivendo sentimentos e emoções do passado? Ou você está desesperadamente preocupada, com medo do futuro, de não dar conta essa semana, de não conseguir vencer, de não conseguir, sabe, crescer e prosperar, de não ser capaz de cuidar? Gente, eu atendo pessoas que têm medo de não dar conta de criar os seus filhos, de não ser uma mãe boa. O filho tá pequenininho e ela tá com medo excessivo. Eu digo, se você continuar nesse lugar de medo, você vai o quê? Ensinar para os seus filhos o medo. Porque a sua energia, o que você está vibrando o tempo inteiro, é comunicando para eles: minha mamãe tem medo, minha mamãe tem medo, minha mamãe tem... Eu não posso fazer isso aqui porque é perigoso, porque minha mãe me ensina assim o tempo inteiro. Então, viva o momento presente, viva o agora. Quais são as suas escolhas de hoje? Esse poder é em você. Quais são as escolhas de hoje? O que eu escolho hoje? O que eu preciso desconstruir, né? O que eu preciso desconstruir e destruir, que eu trouxe da consciência de dor e mentalidade de dor lá de trás, né? Que eu trago essas crenças limitantes que me bloqueiam do medo. Um exemplo, eu tinha medo de dirigir na chuva, porque minha mãe falava que dirigir na chuva é perigoso. Então eu criei esse medo de dirigir na chuva. Mas até eu entender que esse medo não era meu. Então muitas vezes você tem sentido medos que não são seus. Medos que lá atrás os seus pais, a sua mãezinha, com a consciência que ela tinha, ela falou: filha, é perigoso, é difícil, filha, não fala. Mesmo que tu saiba que tu tá certa, não fala não. Fica quietinha. Sabe? Não, filha, não, isso é muito caro, não é pra ti, não vai. E aí você sempre teve medo de tomada de decisão, de se posicionar, de acreditar nos seus sonhos, né? Então, você precisa declarar para você, né? Senhor, eu declaro que nenhum medo, sabe? Senhor, eu declaro que nenhum pensamento, sentimento mais vai me paralisar. E eu peço que Deus, Ele dê a cada uma de vocês aqui espírito de força, espírito de coragem, para que o medo não te paralise mais, para que o medo não te bloqueie mais, para que o medo não tire mais de você os seus sonhos, a sua alegria, não roube de você a sua família. Então, que toda prisão invisível seja quebrada, sabe, pela palavra de poder, de amor e de equilíbrio que Deus deixou declarada sobre a sua vida. Bom dia, Rose maravilhosa. Então, o que você tem medo? Se hoje você não tivesse medo, o que você faria? Se hoje o medo não pudesse te vencer, como você agiria? Então responde isso para você, sabe? Se eu não tivesse medo, quais são as minhas decisões hoje? Veja na sua vida quantas vezes que o medo te roubou a alegria. Pense aí quantas vezes na sua vida que o medo roubou a paz do seu lar. Quantas vezes na sua vida que o medo do engano, o medo do abandono, da rejeição. Bom dia, maravilhosa! Quantas vezes esse medo te roubou de você? Quantas vezes você se sentiu numa cela, sozinha, abandonada, esquecida, porque você continua alimentando esse monstrinho chamado medo. Então, o medo, quando você declara uma palavra de coragem, quando você escolhe viver a vida que Deus já deixou preparada para você, quando você escolhe, sabe, viver os seus sonhos, eu escolho escrever uma nova história da minha vida. Mas muitas vezes nós estamos vivendo as histórias que vieram antes.
as histórias de dor da nossa família. Nós não precisamos continuar semeando as histórias de dor. Nós precisamos romper isso daí, entende? Você muitas vezes está tendo padrões de lealdades inconscientes na dor, no medo, na perda, na escassez com aqueles que vieram antes. Os pactos, os juramentos que fizemos antes. Então nós precisamos cortar isso. Meu Deus, minha ansiedade mesmo com o remédio tá, e hoje tem consulta com o psiquiatra. Olha só. Aí a Rose vai no psiquiatra. Ela vai tratar os sintomas. O taquicardia, a ansiedade, o mal-estar. Ela vai tratar isso. Mas o que a Rose precisa, urgentemente, é tratar a causa disso. Onde isso começou. Entende? Então, o psiquiatra, ele é um profissional que está aqui para nos ajudar, né? Para nos medicar, para trabalhar, tratar o sintoma. Mas nós precisamos trabalhar a causa. O que me causou essa ansiedade? Qual foi o trauma que eu tive? Qual foi a dor que eu tive? Que isso fez com que eu gerasse essa ansiedade, esse medo excessivo do futuro, que eu hoje estou onde eu estou. Talvez a Rose, ela está se sentindo assim, por quê? Porque ao invés de ela olhar toda a força, poder e equilíbrio que Deus já colocou dentro dela, ela está olhando lá atrás aonde ela fracassou, em alguma coisa, aonde ela perdeu. E aí, essa ida ao passado, com uma preocupação excessiva do futuro de que eu não vou dar conta, eu entro em colapso. Então, hoje o meu convite é, se você quer continuar essa jornada de transformação, de cura, né, de coragem, você precisa alimentar e estar em ambientes que vão te conduzir a esse lugar, sabe? Você precisa tomar uma decisão, você precisa ter escolhas. Enquanto eu ficar neste lugar e acreditando que não tem mais jeito, que eu não consigo, que eu não dou conta, que eu tenho medo, pode ter certeza, você não vai sair desse lugar, porque é uma prisão invisível. É uma prisão invisível. Se olhar, e ela botou ali, ó, aqui nessa casa sozinha. Ela está na casa sozinha. Essa casa era onde tu morava com a tua família, Rose? Então, por ela estar dentro, olha só, se foi isso, né? Se é a casa onde ela morava com a família dela, porque se ela tá sozinha, ela tem uma família, porque ela tem filho, né? Então, eu fico ali vivendo o quê? O passado constante, me culpando diariamente, o tempo inteiro, o tempo todo, preocupada de como que vai ser daqui para frente, eu aqui sozinha. Eu gero uma ansiedade, eu gero um medo. Então eu fico tristeza e medo, tristeza e medo, tristeza e medo. 22 anos morei aqui. Olha só. 22 anos eu morei aqui. E eu quero te dizer uma coisa. Você precisa ressignificar. Enquanto você não ressignificar essa casa, você não vai ter outra casa, porque a outra casa também vai te gerar o mesmo sentimento que está aí. Tudo tem lembranças do que eu vivi. Você precisa ressignificar tudo isso. Você precisa olhar para essa casa com um olhar diferente e entender que tudo deu certo da forma que tinha que dar, que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Quando eu passo a aceitar, tudo começa a se tornar muito mais leve. Enquanto eu resisto tudo que me aconteceu, se torna muito pesado, porque a minha mente ela fica em colapso, ela entra no medo, no pânico, no desespero, na tristeza, na dor, e eu não saio dali, e eu não aceito a vida que eu estou vivendo, e isso vai persistir, isso vai ficar ali, eu crio uma resistência. Então, enquanto eu estiver resistindo
a tudo que me aconteceu. Isso vai persistir na minha vida. Então, eu não sei o que aconteceu com cada uma de vocês aqui. Enquanto eu não olhar para isso, encarar isso e dizer assim, olha, eu te vejo. Eu vejo essa situação. Eu agradeço por tudo que eu aprendi, que eu vivi. E eu aceito que tudo foi como tinha que ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Ó, tá aqui, ó. Ho'oponopono. Sinto muito. Eu trabalho a aceitação de que tudo foi como tinha que ser. Quando eu me perdoo, porque se eu estou sofrendo dentro de um lugar que eu vivi 22 anos e que foi momentos de alegria, sim, momentos bons, teve momentos desafios, mas teve muitos momentos bons, eu me culpo. E se eu não digo eu te amo, se eu não me acolho com amor, eu não tenho força. Se eu não ser grata por tudo que eu vivi, por tudo que eu sou e por tudo que eu vou viver, eu não consigo ter esperança. Então nós precisamos tudo, entende que tudo é trabalhar a nossa mentalidade. É hoje você ir lá no psiquiatra, você tomar a tua medicação, ok. Mas é você olhar lá no fundo. É você ir diretamente na causa do que está causando isso em você. Então, você precisa ter essa escolha. Isso é uma escolha. Todos os dias, quando nós acordamos, ó, a Dona Mara falando que ela faz o mantra, a oração do Ho'oponopono. É todos os dias, quando nós acordamos, o que eu escolho hoje. Quais são as mágicas que eu escolho hoje. Hoje eu acordei, o primeiro colar que estava do lado da minha cama era o Vida Me Surpreenda. Eu só ainda meio até de olho fechado, eu botei a mão nele assim e coloquei ele. E falei, vida, me surpreenda, porque hoje eu escolho viver a mágica, os encantos da vida. Hoje eu escolho viver o extraordinário. E fui, levantando, trocando minha roupa, preparando meu café. E aí eu comecei a trabalhar em mim. E aí eu botei o colar do Ho'oponopono, porque preciso trabalhar a aceitação. Tem situações nessa semana que eu preciso ter aceitação. Eu preciso trabalhar a gratidão. E o que é o Ho'oponopono? É uma oração havaiana, não tem nada a ver aí, porque é disso e daquilo. Não, é uma oração. São 4 frases, que elas têm um poder de limpeza inconsciente, de memórias passadas, aonde muitas vezes eu estou presa nesse inconsciente de dor de quem veio antes de mim. Então, se você lê a oração do Ho'oponopono, que eles têm lá, se os meus pais e antepassados fizeram algo, eu me libero disso. Muitas vezes nós estamos presas àquela consciência de dor de quem veio antes. Talvez, se a Rose olhar para a vida dela, mulheres que vieram antes dela tiveram também essas mesmas situações ou parecidas do que ela está vivendo hoje. E de alguma forma eu estou ainda mantendo a minha lealdade a essa dor, a essa frustração. Então a escolha sempre vai ser nossa de permanecer aí. Foram 22 anos que eu morei aqui. E hoje não posso estar dentro desse lugar triste. Eu tenho que receber essa casa com amor. Porque é ela que me protege do tempo, é ela que me dá moradia, é ela que me dá segurança. Eu preciso passar a olhar para essa casa com mais amor. Eu preciso colocar um louvor dentro dela, Rose, e declarar a vitória dentro dela. Eu preciso olhar para cada cômodo onde a minha família muitas vezes se reunia e dizer, eu agradeço a Deus, que tudo foi como tinha que ser. Eu não posso querer mudar de um lugar onde eu não me curei. Eu vou levar essa dor para outro lugar. Eu vou chegar na outra casa, eu vou continuar vivendo a mesma dor e eu vou me frustrar. Porque olha, lá atrás eu fui feliz. Então você precisa hoje, trabalhar isso hoje, sabe? Olhar e ressignificar todo esse espaço, todo esse lugar. Tirar o medo do que pode acontecer.
e botar a gratidão que tudo foi como tinha que ter sido. Nada acontece por acaso, nada é do nada, entende? Então, quantas roses estão aqui na nossa live? E eu fico muito feliz quando vocês compartilham. A Rose, ela tá tendo coragem de dizer: ei, eu preciso de ajuda. Eu não tô dando conta da minha mente, sabe? Então, assim, ó, o que você pode fazer hoje? O que você faria hoje se você não tivesse medo? O que a Rose faria hoje se ela não fosse vencida pelo medo? Então, se você me diz, eu seria feliz, eu quero te convidar hoje a ser feliz, apesar do medo. Porque o medo sempre vai existir, mas é você fortalecer a sua coragem e agir apesar do medo. Então, quais são as decisões que eu tomo hoje? Quais são as escolhas que eu faço hoje? É isso que vai definir. Então, essa live hoje, ela traz isso. Essa mensagem que o medo, ele não pode te paralisar. O medo, ele só te protege. Então, depois eu vou sair, eu não vou chegar com o carro, entrar nas ruas sem parar e olhar. Eu não vou chegar num lugar alto lá no meu prédio, ficar debruçada na minha janela. Porque eu tenho medo da altura. E eu tenho mesmo, gente. Né? Então, quando eu vou pro Beto Carreiro, brincar com as crianças lá no Beto Carreiro, porque as crianças não é tudo grande. Mãe, vamos pra montanha-russa, gente. Eu vou numa vez só, o resto me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu tenho medo. Esse é um medo que me protege. Eu não quero ir. Mas, apesar do medo, eu vou uma vez. Eu faço essa coragem. Filha, eu fui uma vez só, agora chega, deu. Entende? Então, apesar do medo, eu vou agir. Apesar do medo, eu vou tomar essa decisão. Né? E eu desejo muito, Rose, que você consiga hoje fazer as escolhas que vão te levar à vida que você merece, que você escolha isso. Porque esse poder está dentro de você, sabe? Tantas pessoas que você vai se deparar hoje na rua, que às vezes você nem imagina, mas também estão sendo vencidas pelo medo. E é a sua coragem, muitas vezes, que vai inspirar outra pessoa. Porque o sentimento do medo gera tristeza, gera dor, gera sentimento de perda. E aí, as pessoas que você quer atrair para sua vida, você não atrai. Por quê? Porque você está toda a vida vibrando no medo. E aí você atrai mais situações que vão te afastar disso, dessa oportunidade, das pessoas, sabe? Então, assim, quanto mais eu fortalecer o meu medo, mais distante eu vou ficar da vida que eu mereço viver. Quanto mais eu fortalecer a minha fé, mais eu vou avançar e realizar os meus sonhos, sim. Deus é Deus de restituição, é Deus de restauração. E apesar do medo, você ativa sua coragem, porque ele diz: eu não te dei espírito de medo, eu te dei espírito de poder, de força. E ele diz o tempo inteiro: não temas, eu sou contigo. Mas só que os olhos carnais só vê o desafio. Você precisa viver pelos olhos da fé, os espirituais, o olho espiritual. Porque quando eu acesso as coisas do alto, eu acesso a esperança, a alegria, a confiança, a coragem, o amor. Mas enquanto eu ficar com os olhos, só vendo aquilo que os meus olhos podem enxergar, eu vou enxergar tudo que eu passei de dor, meus medos, as traições, as frustrações. Então, que hoje cada uma de vocês aqui possa ver com os olhos da fé. Bom dia, Rosiane, bom dia, maravilhosa. Então, que nós possamos hoje ativar em nós essa coragem, essa força. E seja sincera, quem aqui já deixou de viver algo extraordinário por conta do medo? Né? Quantas aqui? Eu já fui uma pessoa que eu não consegui, naquele momento, ter força para tomadas de decisões. Eu fui vencida pelo medo.
Então, eu não tô falando aqui para vocês que eu não tenho medo. Eu tô falando aqui para vocês que eu aprendi a agir apesar do medo. Ter coragem. Empreender, gente, empreender te gera medo, sim. Medo de não dar conta, de não conseguir. Só que eu tenho que ver aonde eu estou, a quem eu estou dando ouvido, do que eu estou me alimentando. Se eu coloquei esse sonho em Deus, se Deus falou para mim que vai dar certo, se eu tenho a certeza de que eu estou vivendo o meu propósito no meu trabalho, mesmo que as pessoas não tenham coragem de fazer e ficam inspirando, me incentivando a sentir medo, eu vou continuar, apesar do medo. Então, que hoje você possa fazer isso, sabe? Se você só nessa manhã você passar afirmando para você, vou fazer o que a Gi falou, escreve num papel, eu vou escolher, eu escolho a coragem, eu sou coragem, eu sou alegria, sabe? Toda prisão invisível, não se esqueça, ela vai ser quebrada pelo poder da palavra. Gente, eu fiz até um e-book, Palavra de Poder, que todos os dias, se você realmente praticar o que está dentro daquele e-book, você muda sim a sua mentalidade. Só que aí o que acontece? Se eu não faço, não vai dar certo. Se eu não tenho, né, o compromisso comigo, eu não vou conseguir. O que acontece é que as pessoas não estão tendo compromisso com os seus sonhos. Estão tendo compromisso com as coisas dos outros, pensamento dos outros. Mas o seu sonho, a vida que você merece viver, você não está tendo compromisso. Porque para você acessar a vida que você merece viver, você tem que aqui, ó, trabalhar a sua mentalidade. Mudança de mentalidade. Você tem que mudar as suas palavras. Você tem o que buscar sim fortalecer a sua fé, independente de religião. Mas toda religião tem que ter o quê? Um momento de dedicação, não é verdade? Você não se dedica para a oração, você não dedica para as coisas que você tem que fazer. Aí você fica espiritualmente fraca. E você quer viver milagres. Então, se eu quero acessar o milagre, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu preciso ter o meu momento sim com Deus. Gente, o que faz eu acessar o meu milagre, gente, é minha oração. É minha oração. É fortalecendo a minha fé. É trazendo palavras de poder, declarando palavras de força, palavras de coragem na minha vida. Tem dias que eu tô lá no meu escritório, eu tenho que me levantar, fazer a posição da Mulher Maravilha e declarar uma palavra para mim. Para mim. Eu tenho que olhar para mim e dizer assim, Gisele, você tem espírito de força, de coragem. Você é filha de Deus. E isso não te paralisa. E eu começo a trabalhar em mim. Como eu já disse para vocês outro dia, que eu estava me atendendo e minha filha me ligava e dizia, mãe, eu preciso falar contigo. Eu falava, eu estou atendendo online, não posso falar agora. Mas quem era paciente daquele momento era eu. Era eu. Porque eu tenho que reconhecer que eu preciso me curar também. Não adianta eu querer ser a terapeuta top da galáxia se eu não olho para mim. Que nem agora, estou marcando. Eu vou viajar, porque minha terapeuta não é da minha cidade. Eu vou viajar para ter uma manhã com ela. E, gente, eu não pago barato, não. Pago caro. Mas eu vou. Por quê? Porque eu cuido de mim. Eu só posso cuidar de outras pessoas se primeiro eu cuidar de mim. Aí o negócio é que a pessoa acha, agora eu sou terapeuta, eu não preciso mais olhar para minhas dores. Como não? Ah, eu sou psicóloga, eu não preciso mais trabalhar minha mente? Como não? Um médico, ele não precisa de outro médico para ajudar ele? Um médico, quando alguém da família dele tá ali, muitas vezes ele não pode operar a própria família, porque ele vai ficar nervoso. Ele tem que ter um outro profissional. Não é verdade? Então, nós precisamos do outro. Nós precisamos ter outra pessoa para nos ajudar, para nos guiar. E feliz é aquele que reconhece que precisa de ajuda. E feliz é aquele que reconhece que não dá conta de tudo sozinha. E que ela pode, sim, pedir ajuda, mostrar sua vulnerabilidade. Entendeu? Então, eu sou muito feliz. Muito feliz. Os depoimentos que eu recebo, eu sou muito grata, gente. Sou muito grata a Deus.
sabe? Só que eu não vou alcançar o que eu quero alcançar se eu acreditar que eu sou a bola azul, sabe? Como é que se... tinha um macaco da bola azul. Era uma frase que dizia aqui antes. O bambambam da história. Não. Eu também preciso de ajuda. Eu também preciso me olhar. A diferença é que hoje eu consigo ter essa consciência. Eu sei quando eu olhei para Gisele, peraí, o que está acontecendo contigo? Hoje eu consigo ter essa. E não quer dizer que eu nunca vou sentir medo, não quer dizer que eu nunca vou ficar triste. Quer dizer o tempo que eu fico nesse lugar. Antigamente, eu ficava uma semana, um mês, um ano, na tristeza, na insegurança, na dor, no medo. E isso ia me afundando cada vez mais, a ponto de reverberar no meu corpo, adoecer o meu corpo. Porque a tristeza da alma adoece o nosso corpo. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então, se você está sempre triste, o seu semblante é fechado. Como diz o manezinho aqui, os cornos ficam murchos. Entendeu? Aí tu fica com aquela carinha amarrada, né? Maracujazinho de gaveta. Aí você não entende por que ninguém te olha, porque você não se olha. Então que hoje você possa florescer. Florescer e reconhecer a grandeza que tem dentro de você e dizer, eu preciso de ajuda, e eu reconheço isso. Eu preciso de ajuda. Entende? E se você quer continuar nessa jornada aí de cura, me manda aqui uma mensagem e vamos juntas. Posso te atender online, né? Então, assim, nós precisamos, todos os dias, fazer escolhas. E o que você escolhe hoje? Quais são as escolhas que você vai ter hoje para a sua vida? Quais são as escolhas que você precisa fazer hoje, né? Mas você tem medo de escolher? De escolher aquilo que você vai ter que se posicionar, que você vai ter que renunciar? Aí você fica com medo, não, se eu escolher isso daqui, eu não vou, eu vou ter que me afastar, eu vou ter que pedir demissão, eu vou ter que fazer tal coisa. Porque às vezes você está num ambiente que está te adoecendo, você continua ali. E você precisa ter uma escolha, uma tomada de decisão, você não se decide, mas você continua ali, você está ficando doente, e você continua ali. Então, quais são as suas escolhas hoje? Eu escolho ser feliz, e você? Eu escolho ser coragem, e você? Eu escolho ser o poder, e você? Por isso, gente, por isso que eu criei minha marca de joia. Porque eu passei a falar isso pra mim. Eu escrevia em papéis. Só que eu amava trabalhar com joia desde os meus 16 anos. E foi 21 anos trabalhando na mesma empresa de joia. E quando eu saio, que eu vejo que, meu Deus, não faz sentido isso aqui. A mulher só compra um acessório por comprar. Só por uma vaidade. Mas ela lá no fundo dela, ela tá gritando por socorro. E eu perguntava, você vai... Tinha gente que chegava pra mim e falava assim, eu quero um anel aqui, porque eu me separei, daí eu quero botar um anel aqui, Tinha gente que falava isso pra mim. Ela dizia assim, porque eu não tô conseguindo ainda ficar sem aliança. Eu me sinto perdida. E aí não era sobre o anel. Era sobre o significado que ela queria dar àquela aliança, aquele anel. E muitas vezes era só um significado de frustração. Por isso que eu fui trabalhar com as palavras. Eu pensei, se a mulher quer um acessório, se a mulher quer viver bonita, né, que a mulher gosta, e se ela usar uma joia, que todos os dias ela vai ler, aquilo vai fortalecer ela. Por isso que eu trabalhei com as joias. E aí as pessoas diziam, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tu vai ver que ninguém vai querer, ninguém vai comprar. Mas eu continuei. Apesar do medo. Apesar do medo. E nem meu marido me apoiava, gente. Nem meu marido me apoiava. Meu marido nem me seguia no Instagram. Comecei em 2019 a marca G Santos Joias Quânticas. 31 de outubro de 2019. Meu marido não me seguia, não. Sabe quando meu marido foi me seguir?
nas minhas redes sociais da minha marca de joia. Em abril, início de abril de 2021, quando ele saiu da UTI, quando ele viu que era aquelas joias que me mantinham de pé, quando ele viu que todos os dias de manhã eu colocava aquele colar e eu dizia, eu sou o poder, eu vou dar conta. Quando ele não podia andar, quando ele não podia nem ir no banheiro sozinho, ele via eu dizia pra ele, peraí que eu vou botar meu colar porque eu preciso ter força. Eu falava isso. Ali meu marido foi me seguir na internet. 2019, ele só veio em 2021. Então às vezes você fica aí, ai, porque ninguém me apoia, meu marido não me apoia. Você tem que se apoiar. Você tem que se encorajar. Você tem que continuar. E vai chegar um momento em que as pessoas vão te olhar e vão dizer, nossa, parabéns. Hoje, as pessoas olham e digam, nossa, parabéns. Minha mãe, meu amor da minha vida. Mas quando eu lancei minha marca, minha mãe não foi. Não porque ela não queria ir, mas porque para ela naquele momento aquilo ali não era tão importante. E hoje, outro dia eu tava na casa dela, e foi sexta-feira, tava na casa dela, Fabiana Carla me mandou um áudio. E aí eu botei pra ouvir. E Fabiana tava na Ana Maria, acho que foi quinta-feira, não sei. Fabiana Carla tava na Ana Maria semana passada com a minha joia, colar de Arcanjo Miguel. E Fabiana mandou esse áudio pra mim, eu tenho um áudio ali. Ela falou, Gi, tu viu que eu tava na Ana Maria Braga com teu colar? Gi, todo mundo gostou do teu colar. E a minha mãe ouviu aquilo ali. Ela falou, tava na Ana Maria Braga, assim, tava, mãe, ela tava na Ana Maria Braga. Só que como eu não tenho costume de ver televisão, eu não vi que tava na Ana Maria Braga. Ela, que pena que eu não vi. Eu queria ter visto. Que orgulho. Mas um dia, ninguém dizia pra mim, continua, acredita. Só dizia pra mim, tu é louca, pedir demissão. Tu é louca, sair de um trabalho de 21 anos. Tu é louca, abrir mão de tudo. Tu é louca, começar uma coisa do zero. Mas eu fui apesar do medo. E hoje, quantas mulheres me mandam os depoimentos delas? Falando, olha, Gi, quando eu boto esse colar, eu sinto uma força, uma alegria, eu não sei o que acontece. Gente, olha, eu não tô falando da historinha da calotinha, não. Eu tenho depoimento para mostrar. Eu tenho mais de 100 mensagens. Eu vou arquivando tudo, vou guardando tudo. E já teve dias das mensagens chegar, num dia que eu tava pensando, meu Deus, eu não tô mais aguentando. As coisas não estão acontecendo. Uma vez, eu nunca me esqueço, eu entrei num momento assim que eu disse assim, eu não tô mais aguentando. É muita pressão, é muita cobrança, é tudo muito difícil, eu não tô mais aguentando. E aí eu recebi uma mensagem de uma mulher falando pra mim, não para, continua, porque você me ajudou a sair da depressão. Naquele dia eu chorei. Inclusive no meu evento presencial, que vai ser em junho, tá, gente? Dia 20 e 21 de junho, nós vamos ter a Lince aqui em Florianópolis. Ela vai estar ali. Então, assim, ó, acredite em você. Acredite nos seus sonhos. Sabe, acredite em você. Um dia, eu estava fazendo uma faxina por R$130, porque eu precisava pagar o meu carro. Só que naquele dia da faxina, eu tava limpando o banheiro no chão, ajoelhada, porque quando eu me deparei que eu tinha que limpar o banheiro, que me deu uma raiva tão grande, eu disse, o que eu tô fazendo? Mas eu precisava daquele dinheiro. E quando eu me ajoelho e começo a esfregar aquele chão, ela era minha amiga, né? E ela sabia que eu tava dura, ela falou, Gi, eu preciso de alguém para ir pra casa, então eu vou, né? Ela para na porta, e eu não vi que ela tava ali na porta parada, me olhando. E eu começo a chorar e falar, Deus, um dia eu vou testemunhar disso daqui, um dia eu vou ajudar mulheres. E eu comecei a falar tudo que eu ia fazer, que eu faço hoje, porque isso foi em 2017 ou 2018. E eu comecei a declarar que eu ia fazer isso. E quando eu olhei pra trás, eu disse pra ela, tavas aí. Ela disse assim, Gi, eu tenho certeza que tu vai conseguir, porque do jeito que tu tavas falando. E ela também vai estar no meu evento, porque esse depoimento, gente, ele é lindo demais.
Ela teve num café, aqui, Café com Cura. Ela teve num, quando eu falamos esse depoimento, porque eu não sabia que ela ia. E quando eu vi que ela chegou, que ela comprou o convite, que ela chegou, naquele dia eu falei, eu vou contar uma história. E nós duas choramos, porque ela sabia que aquele dia eu declarei uma palavra sobre a minha vida. No momento de dor, no momento que eu estava me sentindo mais miserável possível, eu declarei uma palavra. Eu disse, eu declaro que eu vou virar esse jogo, eu vou testemunhar, eu vou me levantar e as coisas vão acontecer. Então não se veja na dor, no desespero, na perda, na frustração, na escassez que você possa estar vivendo hoje. Se veja próspera, se veja abundante. A situação do momento não define quem você é e quem você vai se tornar. Você só vai continuar nesse lugar se você deixar o medo te vencer. Então que hoje você se levante. Você diga, eu escolho vencer, eu escolho ter coragem, eu escolho ser alegria, eu escolho prosperar, eu abro espaço na minha vida para a prosperidade, para o amor, para a paz, porque eu sou filha de Deus e somente coisas extraordinárias acontecem comigo. Então, gente, passei do horário, né? Essa foi a nossa live de hoje. Não deixe o medo te vencer. Vença o medo com a sua coragem, porque você tem esse poder dentro de você. Deus não te deu espírito de covardia. Deus te deu espírito de coragem. E amanhã a nossa live vai ser sobre ansiedade. E eu peço que você convide mais pessoas e que esteja aqui comigo 6 e 6 da manhã. Porque é um movimento lindo. Agir é tão cedo. Sim, as pessoas de sucesso começam cedo. Se você acorda cedo, você vê o nascer do sol. Se você acordar cedo, os passarinhos estão cantando. Então que você, amanhã possa estar aqui comigo também, 6 e 6 da manhã. Amanhã vai ser sobre ansiedade. Como usar a palavra para ancorar a mente no presente e vencer a ansiedade. Tá bom? Beijos de luz, fiquem com Deus e não se esqueça, você não está sozinha. Você quer? Eu preciso me curar, eu preciso me transformar. Chama no direct, te mandamos as informações sobre o atendimento comigo, tá bom? Beijos de luz, fiquem com Deus e até amanhã. Não se esqueça que você é filha de Deus e somente coisas extraordinárias acontecem com você. Beijo!